Boa noite a todos. Os nossos votos de paz, nosso abraço fraterno em cada coração presente. Nós vamos refletir hoje sobre a tolerância. E citamos de pronto uma nota de Paulo, onde ele endereça uma carta aos Efésios, nos dando uma instrução muito breve, mas muito assertiva. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, que é um sinônimo de generosidade, a capacidade de suportar, suportai-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. As frases de Paulo, dentro das suas cartas, elas têm muito conteúdo para reflexão, né? Então, nós vivemos uma época de tolerância ou intolerância? Parece que vivemos um auge de intolerâncias, né? De forma geral. Das pequenas às grandes coisas. Mas, assim como as palavras de Paulo falam que nós devemos nos suportar, e no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que vai falar sobre o amai-vos uns aos outros, que é a normativa de Jesus para nós, ali os Espíritos vão trazer uma nota dizendo que o princípio do amor é quando nós conseguimos nos suportar. Parece estranho e parece forte ouvir isso num primeiro momento, né? Mas nós sofremos muito desse mal, porque nós temos dificuldade de conviver com o diferente. Mas é algo tão, ao mesmo tempo, impróprio, se nós pensarmos bem, porque nós vivemos num mundo plural, onde tudo é igual ou diferente? Absolutamente diferente. Então, isso passa a ser um certo processo um tanto utópico, dentro da psicologia pessoal de cada um de nós, mas nós sofremos desse mal. Muitas vezes, para nós, muito embora tudo seja diferente, um dia é diferente do outro, nem um dia a gente está a mesma pessoa, nós convivemos com pessoas diferentes, nenhum pôr do sol é o mesmo, nada é igual, tudo é sempre diferente. Então a gente observa essa pluralidade na natureza a partir do processo dos contrastes também. Porque nós, por exemplo, aqui numa região privilegiada, onde nós observamos aquele tom belíssimo do mar contrastando com a encosta verde. Não temos um contraste? Não temos as montanhas mais para o fundo verdejantes contrastando com o azul do céu? Imagine se fosse uma cor toda. Ia ser, no mínimo, monótono. Então, exatamente a diferença faz com que haja equilíbrios. As diferenças fazem com que haja percepção de beleza e de equilíbrio também. Mas o que faz nós desejarmos muitas vezes e tanto que o outro seja igual a mim? Por que eu sou tão intolerante em relação ao diferente? Quando alguém pensa diferente, quando alguém tem um comportamento diferente do outro. Eu particularmente sempre falo assim, que o Espiritismo é uma prática, porque é uma prática, a gente vai tornando aquilo que é conceitual, que a princípio nós vamos ler e estudar nos livros, ao longo do tempo, com persistência e boa vontade, isso vai transformando a nossa forma de viver. Porque numa visão puramente materialista, nós nos relacionamos muitas vezes só do ponto de vista material. A gente se relaciona com o outro como se ele fosse só esse personagem, certo? Essa pessoa. Muitas vezes nós esquecemos que por trás desse personagem há um espírito imortal, que tem trilhado os seus caminhos, que tem tido as suas experiências, e que naturalmente vai se marcando como uma individualidade. Isso é muito saudável. Então vejamos, né, dentro desse processo, onde nós trilhamos uma reencarnação, por exemplo, alguém está aqui de primeira vez hoje? Primeira palestra que está ouvindo dentro da doutrina? Ótimo. E também tem mais pessoas, né? Então, um princípio que alicerça a doutrina espírita é a reencarnação. Então, nós não somos fruto do acaso, a gente não tem só essa vida. Nós somos espíritos imortais, que
que estamos vindo de existência em existência numa mesma vida, mas mudando. Ora nós desencarnamos e ficamos estagiando um período no plano espiritual, ora nós estamos aqui na Terra colocando tudo em prática, porque aqui é a escola onde nós vamos realmente nos colocar como criaturas que demos mais um passo, ou muitas vezes não, a gente precisa em algumas questões, entre aspas, reprovar, né? Passar de novo pela experiência para que essas aptidões relacionadas ao equilíbrio, ao desenvolvimento moral do espírito se dê. Então, pois bem, dentro de uma reencarnação, nós vamos observar um momento muito assim de crise no processo da... Qual é o momento que a criatura humana vive uma crise? A gente costuma chamar de aborrecente, que é horrível usar esse termo, né? Porque é como se a gente não tivesse passado também. Né? Às vezes a gente olha para os filhos e fala isso, e a gente não deveria falar, porque nós também vivemos. Então, o adolescente, ele vive uma crise muito grande de identidade, certo? Ele não sabe se ele é criança, não sabe se ele é adulto, ele não sabe que tribo que ele pertence. Muitas vezes ele acaba se tornando algo, ou alguém, ou se insere num grupo simplesmente para ser aceito. E muitas vezes nós fazemos isso conosco. E muitas vezes nós queremos que o outro seja como nós. Então nós vamos observar que essas nuances da intolerância, elas começam muito cedo. E a intolerância é um estado interno aflitivo. Já perceberam isso? Quando a gente não tolera algo, isso vira um bicho dentro da gente. É aflitivo, por exemplo, quando você não consegue convencer alguém daquilo que você está pensando. Quando você não consegue convencer alguém daquela ideia que você tem. Quando você não consegue algo no meio onde você está. Quando você não consegue algo dentro da sua família. Então, a intolerância tem uma característica da pessoa presa a ideias. Onde a ideia é mais importante que o ser. Onde a ideia é mais importante que a relação. Isso é um estado muito grave. Eu fico intolerante quando, muitas vezes, o meu conceito ele é mais importante do que o seu. Então nós vamos ver intolerância no trânsito, porque muitas vezes eu acho que eu dirijo melhor, né? Não tenho aquela paciência de esperar, às vezes o carro está mais lento na nossa frente, né? Porque toda vez que sou intolerante é como se acendesse uma luz vermelha dizendo dentro de mim, o meu modelo é o melhor. Quando eu fico aflito diante de um diferente, é o egoísmo que está gritando dentro de nós, dizendo, meu modelo é melhor. Porque essa é a postura do intolerante. E nós todos somos em algum ponto, ou não? E há umas intolerâncias que são muito específicas. Às vezes nós não temos tolerância com um segmento da vida, mas com outro nós temos. A gente não é intolerante de todo também. Em algum lugar da vida, nós temos já um pouquinho de intolerância. Mas verdade é que eu sou intolerante quando a minha mente se fixa numa ideia. E Emmanuel, ele vai trazer algo singular para isso. Ele vai falar num texto que ele escreve que chama Tolerância. Ele vai dizer assim, que dentro da diversidade, o processo da diversidade, então, conviver com o diferente é que traz o aprendizado. Mas que, quando essa intolerância ela vai se tornando essa aflição dentro de nós, ela pode nos levar ao fanatismo. E o fanatismo, diz Emmanuel, é a intolerância. Então nós vemos isso muito dentro do viés religioso. Vemos ou não vemos? Intolerância religiosa. A minha religião é melhor do que a sua. Nem precisa religião. O meu centro espírita é melhor que o seu. A minha forma de guiar um grupo de estudo é melhor do que a sua. O meu jeito de ser. E essas são posturas, são sutis, mas se nós não formos criaturas vigilantes, nós passamos a ser pessoas fanáticas. Porque todos os caminhos vão levar para o mesmo lugar. Que é uma coisa que Paulo vai chamar de aspecto de unidade. Ou seja, na medida em que nós, espíritos, evoluímos e vamos alcançando mais essa concepção
de visão espiritual, de ser um ser mais consciente, nós passamos a respeitar a escolha do outro, seja ela qual for. Inclusive de ser ateu, inclusive de não ter prática nenhuma, inclusive de escolher uma vida não muito correta, na minha visão, mas que para ele ainda cabe. Para ele ainda é a experiência que ele precisa ter. E por isso que Jesus vem dizer, não julgue. O julgamento é um ato intolerante. O preconceito é um ato intolerante. Então é importante, por exemplo, quando nós fazemos esse tipo de reflexão, é para uma análise pessoal. Como eu também faço a minha análise. Aonde eu sou intolerante? O que eu não tolero? Eu não tolero, por exemplo, ver um casal homoafetivo? Deixa eu pensar. Eu não tolero uma pessoa ignorante, por exemplo. Eu não consigo ter um diálogo com alguém que saiba, entre aspas, menos do que eu. Eu não tolero conviver, por exemplo, eu olho para alguém numa condição socioeconômica mais inferior que a minha, socioeconômica. Não quer dizer do ponto de vista espiritual. O que eu não tolero? Eu não tolero uma pessoa com vício. Porque o objetivo da palestra pública, é gerar uma provocação dentro de mim, fornecer um processo instrutivo e ser consolador. Esse é um veículo bastante interessante que dentro do movimento espírita nós dispomos, que é um processo esclarecedor. Porque o mundo não vai mudar se eu não mudar o meu mundo. Essa mudança tem que começar dentro do meu mundo interno. Como que eu posso cobrar políticas tolerantes dentro de uma organização governamental se eu não sou tolerante nas coisas que eu vivo diariamente? Às vezes a criatura apressada, e hoje nós vemos muito isso, esse culto à rapidez, né? Tudo é muito rápido, tudo eu tenho que responder na hora. Principalmente com a tecnologia, muitas vezes nos vemos obrigados, que é uma tremenda intolerância. Que mundo eu quero hoje? Eu faço as coisas com calma? Não que em determinados momentos eu não tenha que ser de uma rapidez, mas muitas vezes aquele que é extremamente agilizado não consegue tolerar a lentidão do outro. Tem um outro ritmo. E que talvez para esse que é tão agitado, aquele é o grande mestre para dizer, calma, tira um pouquinho o pé do acelerador, respira, como disse a Roseli no começo da prece, tenta desacelerar. Que pressa é essa? Pelo que eu sei na história, a tartaruga chegou na linha de chegada antes do coelho. E muitas vezes aquela pessoa a qual nós colocamos praticamente em descrédito por conta do nosso julgamento, às vezes aquela pode ser o que vai surpreender. Então vejamos, nós temos essas características dentro de nós, dessa pressa, dessa aflição, dessa urgência. É bom isso? Até um ponto. Mas quando torna-se patológico, vai prejudicando todas as relações. Então há algumas pesquisas, vejam só, isso são pesquisas dentro da área da psicologia, né? Uma das coisas que levam muitos casais a discussões dentro de casa, estão preparados para ouvir? O top do ranking é apertar creme dental. Porque um aperta embaixo, outro aperta no meio, outro torce a pasta de dente, e ali já começa a briga. Verdade. Então é uma intolerância já que começa. Porque a toalha não foi deixada no lugar que eu disse. Vamos analisar uma coisa. Os espíritos superiores, tudo tem ordem. Tudo tem disciplina. Então nós devemos ter ordem e disciplina na nossa vida. Mas aprender a conviver com o diferente. Será que eu converso e dialogo ou será que eu imponho a minha vontade? Porque tudo depende de como eu coloco. Johannesberg é o criador da comunicação não violenta e ele é um mediador de conflito entre nações. Então uma das coisas que ele apregou dentro do seu método é
estou assim por sua causa, já vai começar uma discussão. Eu sou assim porque você me deixa assim, já vai ter uma discussão. Mas se eu falo, toda vez que isso acontece, eu me sinto assim, olha como muda. Toda vez que você aperta a pasta de dente assim, eu fico muito triste. Pode ser um início de um novo diálogo. Porque eu tenho que trazer para aquilo que eu sinto. Toda vez que isso acontece, eu fico intolerante. Assuma também. Toda vez que isso acontece, eu fico com raiva. Não é pecado sentir raiva. É um princípio de mudança reconhecer as fragilidades. Porque nós não somos espíritos superiores, eu penso, né? Mas talvez tenha alguém aqui muito superior. A gente não sabe quem está por trás desses corpos, né? Então vejamos, dentro dessa análise da psicologia, a nossa intolerância raia as coisas mais, às vezes, simples do dia a dia. Como que eu vou desenvolver tolerância num nível maior se no cotidiano eu escapo, eu tropeço? Onde eu mais tropeço? Imagina você fazer um checklist de um dia. Todas as vezes que você perdeu a sua paciência, a sua tolerância. Quantas vezes isso acontece? Porque a gente vai tendo isso como um mapa, como um escrutínio, uma observação, um pente fino diário. Porque esse é o processo do autoconhecimento. Às vezes a coisa é tão grave, por exemplo, né? Eu tenho um caso próximo de uma amiga que se tornou vegana, nada contra. É uma opção de vida maravilhosa. Desde que você seja tolerante com o carnívoro. Porque é pra mim a escolha. Dá pra entender isso? Então, quando eu quero enfiar a goela abaixo alguma coisa do outro, eu não estou convencido disso ainda. Porque a verdade é algo silencioso dentro de cada um de nós, mas é uma força enorme que nos move na vida sem querer convencer ninguém de nada. Pois bem, ela queria que os gatos fossem veganos. O animal é carnívoro, é a natureza dele. Um dia isso vai mudar? Não sei, pode ser. Não sei, em outros planetas felizes, se o animal continua carnívoro ou não sei. E aí, quando começa isso, criar um conflito com a família, com o cônjuge. Ou vamos pensar assim, eu espírita em casa, eu sou um homem de bem, que foi lido aqui, que é tolerante, que é calmo. Ou eu chego em casa e eu quero enfiar o espiritismo goela abaixo, no seco ainda. Não, porque é para nós esse processo, é para mim. Então, se eu venho me tornando uma pessoa tolerante ao estudar a doutrina espírita, ser tolerante com um irmão que tem uma religião diferente, como nós temos que ter respeito por essas outras pessoas. Pelos budistas, pelos evangélicos, pelos luteranos, pelos católicos, pelos ateus. Porque o nosso coração ele tem que ser uma sala de reunião ecumênica. Eu não vou discutir princípios da minha religião com o outro, mas eu posso falar de valores, eu posso falar de paz, eu posso falar com qualquer pessoa, eu posso falar isso. Posso falar de tolerância com um luterano? Super posso. Posso falar com um ateu sobre se tornar tolerante? Super posso. Agora, de princípio de religião, não, porque daí vai ter confronto, e a gente não precisa ter isso. Então, são reflexões super importantes essas para nós. Tolerância política, a gente viu no ano passado uma intolerância tomando as redes sociais e particularmente, muitas vezes nos passou pela cabeça, digo, a que ponto que a gente chega? Agora há pouco, uma semana atrás, nós presenciamos, né, esse episódio infeliz na nossa cidade, da morte daquela jovem, em que as pessoas diziam para o agressor se jogar do prédio. Parece a antiga arena onde se jogavam os cristãos para os leões comerem. Será que a gente esquece que são todos doentes, que somos nós os doentes? E que a mente que não é vigilante vai estar lá batendo palma para
condenação nessa hora. Eu desejo para alguém, porque imagine só, alguém que chega ao ponto de assassinar uma outra pessoa, é o mais doente. É o que precisa de mais tolerância da lei divina. E por isso que os espíritos superiores, assim como Paulo vai dizer, que há um grande júbilo no céu, quando uma pessoa pervertida se converte. Porque é uma grande mudança, mas nós estamos colaborando para essa consciência coletiva. Cada um de nós. Então, muitas vezes, nós nos vemos intolerantes e estamos ali ateando fogo, desejando o mal, batendo palmas para a pena de morte, para o aborto, entre outras coisas. E onde que está a nossa postura? Eu sou um cristão ou não sou um cristão hoje? Eu sou um espírita ou não sou um espírita? Porque não tem espírita no praticante, certo? Não tem. Não tem. Você não pode se nominar algo que você não pratica. Não pode. Então nós vamos vendo que essa tolerância coletiva parte de mim. Parte de eu. Onde eu estou inserido. Na minha casa. O carro que eu dirijo, as ruas que o caminho que eu faço. E aquela intolerância, muitas vezes, que surge, mas o sinal está quase fechando e eu dou aquela acelerada. Em algum momento, tudo bem. Mas, às vezes, é sempre isso, é sempre essa postura que nós temos que cuidar um pouco mais. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 793, onde Kardec vai perguntar aos espíritos, né? Quando, então, nós vamos ter essa civilização equilibrada? Então, né, amorosa, respeitosa, tolerante, quando nós superarmos o egoísmo, dizem os espíritos, e nós superarmos os nossos vícios de caráter. Porque deixar de beber, isso é mais fácil. Mas são aqueles vícios dentro da nossa alma, esses, da intolerância, dos excessos de vaidade, de ser maledicente, muitas vezes de falar, porque quando eu falo do outro, quando eu gosto, às vezes a gente escuta, vamos falar de alguém, por favor. Bem, né? Vamos falar bem, então. Vamos olhar e vamos observar no outro o amor, uma qualidade. Porque se eu observo o negativo, eu intensifico o negativo no outro. Mas se eu começo a observar que por trás daquele ser, que às vezes eu não estou tolerando, e aí vem a nossa limitação também dentro da relação, e tudo bem, mas alguém pode estar pensando assim, tudo bem, então eu vou ser tolerante sempre, eu vou aceitar tudo. Olha, se alguém infringe uma lei, ele vai ser punido por isso ou não? Vai. Nós não recebemos nada gratuitamente da providência divina, só que Deus nos dá sempre mais do que a gente merece. Eu tenho essa impressão. A gente tem um merecimento em Deus, porque é um Pai bom e justo, mas eu não tenho que fazer a justiça com a própria mão. Eu posso usar os meios legais, nós devemos usar os meios legais. Mas o que me move a usar um meio legal não pode ser a raiva, não pode ser a vingança. Porque se são essas emoções que me movem a algo, para tudo. Porque ainda é uma emoção que me arrasta. Então, toda vez que eu ajo na animosidade, eu me comporto como uma criatura primitiva. Eu sou uma pessoa reativa. E isso, os espíritos vão falar para nós, que quanto mais egoístas nós somos, mais primitiva é a nossa forma de viver. Sim ou não? Sim. E se eu sou muito egoísta, a minha forma de viver é muito primitiva. Se eu sou mais altruísta, se realmente eu já vivo um espírito mais caridoso, se eu olho para a coletividade pensando assim, eu sou responsável por todos também nesse meio. Então, esse olhar mais altruísta, esse olhar mais amoroso, faz ou não faz que as relações sejam mais amenas, mais amorosas? E nós vamos observar as grandes lideranças espirituais que nós tivemos observado ao longo da humanidade foram pacificadores.
foram tolerantes. E Jesus fala isso no Sermão da Montanha, que ele diz, bem-aventurados os mansos. Às vezes a gente pensa assim, ah, que bobo, aquele lá não falou nada. Às vezes ele é muito mais sábio. Vai para a escola, meu filho, se alguém te bater, bate de novo. Que triste essa instrução. Por que tem que ser no revide? Fala com a professora. Fala com a mãe em casa. É o adulto que tem que intervir no processo. Mas estimular a violência, estimular a intolerância. Porque as crianças pequenas vão refletir muito daquilo que elas recebem em casa já. Criança mesmo não tem preconceito. O preconceito vem do adulto. E nós esquecemos, pela lei da reencarnação, que nós podemos amanhã, na próxima vida, às vezes estar naquela situação que a gente menos tolera. Para se colocar no lugar do outro. É um ditado que eu gosto muito que fala assim, a gente só sabe da vida do outro quando coloca o chinelo dele. Quando a gente calça o chinelo do outro, é que a gente pode falar daquela pessoa. E olhe lá, porque o sábio que é sábio, o espírito que é superior, não vai falar nada. Né? Quando eu digo, se eu estivesse no lugar do fulano, eu faria muito melhor do que ele. Postura intolerante. Porque se eu estivesse ali com aquela sandalinha dele, eu faria no mínimo igual, se não pior. Naquela circunstância, naquele arranjo, eu agiria daquele jeito. Então, é importante refletir sobre isso. Nos permitir refletir e não nos rebaixando. Nossa, como eu sou intolerante. Intolerantes somos todos, tudo bem? Eu sempre digo, bem-vindo ao clube, porque a Terra é um lugar de exercícios. Podemos mudar? Podemos. Podemos aumentar o nosso nível de tolerância? É como um gráfico, né? Se de repente eu começo essa reencarnação muito intolerante, que nível de tolerância eu quero ter quando eu tiver 70 anos, né, Tânia? 80 anos. Para os mais jovens, 20, 30 anos, né? Que nível de tolerância eu quero ter daqui a um ano? Será que eu faço esse tipo de prospecção na minha vida? Ou eu só coloco as metas materiais? Será que nos meus objetivos eu coloco quanto eu quero ter de paciência? Que tipo de exercício eu me imputo diariamente para que no final dessa encarnação, puxa, aquele percentual, aquilo que eu desejei realmente eu alcancei? Então nós vamos ter algumas orientações do Evangelho, segundo o Espiritismo, de como aumentar mais a tolerância. Eu sempre falo que de mim não falo nada, eu falo tudo daquilo que a doutrina nos ensina. Então, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, os Espíritos vão dizer assim, vós espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com aqueles que não pensam como vós. Ótimo exercício. Toda vez que eu conversar com alguém que pensa diferente de mim, eu respiro. Não preciso argumentar. Eu escuto. E não aqui a gente ouve, a gente escuta no coração. Isso chama escuta apreciativa, é outro princípio da comunicação violenta, mas que Jesus já fala isso para nós. Que o coração é o lugar onde a gente tem um tesouro. Que quando a gente escuta quando a gente ouve apenas e processa isso, essa informação, só intelectualmente, a gente vai esbarrar, isso não é bem assim. Então, primeira a orientação dos Espíritos. Encontrou alguém que pensa diferente? Respira. Não argumenta. Tenta escutar. Talvez ali tenha algo que seja útil. Talvez ali, você simplesmente escutando desarma o outro. Não tente argumentar sempre. Eu sempre falo, quando alguém pergunta para mim, Rô, o que você acha disso? Eu sempre, tomara que a pessoa não me pergunte, porque daí eu falo. Mas caso contrário, eu escuto. Eu sempre escutar. Porque o outro tem que perguntar. E às vezes a resposta pode ser, o que você acha disso? Não sei. Não é um assunto que eu domino. Não é algo que eu estudei, não é algo que eu entendo. Está tudo bem. Segunda orientação. A caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros. E é o que menos fazeis nesse mundo infeliz.
Deprime um pouco escutar isso, mas depois a gente melhora. E no momento, vos achais exatamente aqui encarnados. Então, realmente é algo para uma reflexão praticamente diária isso. Aprender a suportar. E o suporte também é o quê? A gente fala, o que é o suporte? Porque os Espíritos vão dizer que aquele que mais sabe, ou aquele que tem algo a mais, ele tem o dever de ofertar para aquele que não tem. Não goela abaixo. Quando o outro pedir. Ajudar sempre que necessário. Então, o suporte também significa dar apoio. Dar suporte para o outro. Eu dou suporte? É fácil a gente se suportar, né, Lúcia? A gente fez uma viagem de 25 dias divulgando a doutrina espírita por aí. E é ótimo conviver com uma pessoa que coaduna das mesmas ideias. Mas suportar, dar suporte para alguém que é diferente, é algo para a gente pensar. Dentro de casa, né, Alice? Quantas diferenças a gente vai encontrar dentro do lar? É fácil suportar aquele que eu tenho afinidade, mas suportar quem eu não tenho afinidade. Não na cabeça, entendeu? Esse é aqui, tem que suportar aqui, no coração. Tentando olhar com um olhar mais benevolente para o outro. Olhar para o outro, Jesus fala das crianças, né? Que nós devemos nos assemelhar às crianças para a gente entrar em contato com esse reino jubiloso do céu. Onde é esse reino? É dentro de mim. E se comportar como uma criança, a criança não julga, a criança é mais simples. Pablo Picasso, ele dizia assim, que o ápice do processo artístico na vida de um artista é quando ele pinta como uma criança, que é a simplicidade do traço. Então, olhar para o outro e pensar, muitas vezes isso ajuda, é como se a gente se visse ainda como crianças do ponto de vista espiritual. Outra orientação dos Espíritos, está no capítulo 10, fala da indulgência. Sede, pois, severos para convosco. Então, a medida da tolerância também ela se dá daquilo que eu já vivo em relação a mim. Então, aqui nós vamos fazer duas reflexões distintas. Se eu sou uma criatura com nível de cobrança comigo muito alto, eu sou perfeccionista, eu sou exigente, o que eu vou fazer com o outro? Geralmente, agir do mesmo jeito. Aí eu tenho que pensar, eu posso ser severo comigo. Eu tenho que extrair de mim o melhor. Eu posso orientar o outro dependendo da circunstância onde eu estou colocado. Por exemplo, pais e filhos. Pai faz tutoria de filho até um período. Até um período. Mas o pai tem o dever moral frente ao filho de orientá-lo. Certo? Então, essa severidade da cobrança é comigo, mas eu não posso replicar ela para o outro. Indulgentes para com o outro e sendo misericordioso para com o outro. Imagine se Deus não fosse misericordioso conosco. Nós criamos débitos imensos nas nossas reencarnações. E Deus parcela. Às vezes nós não estamos cientes disso. Nós assumimos às vezes uma dívida enorme numa reencarnação. E a bondade divina faz o quê? Meu irmão ou minha irmã, nessa encarnação você não vai dar conta. Então, paga um pouquinho. Mas, pagar na mesma moeda é um meio de retificação da pedagogia divina. Porque Jesus vai dizer que o que paga mesmo nossa dívida é o amor. O amor cobre a multidão de pecados. Então nós temos meios diferentes de quitar as nossas dívidas. Mas isso é misericórdia. Então às vezes eu desejo que o outro me perdoe. Aí eu quero que o outro seja tolerante comigo e me perdoe.
Mas será que eu estou sendo tolerante com o outro que precisa do meu perdão e da minha tolerância? Porque senão essa matemática não está muito certa. E aí nós nos vemos muitas vezes repetindo algumas coisas, porque realmente não mudamos ainda o suficiente. Porque se a lição vem e se repete, nós ainda não aprendemos. A paciência também é uma caridade. Então, a paciência também é um sinônimo de tolerância. E o impaciente, o intolerante, sempre vai mostrar um nível muito grande de orgulho. O impaciente, no fundo, é um grande orgulhoso. Mas fiquem bem tranquilos, porque a gente também tem muito orgulho ainda. Então, esse processo do autoconhecimento que a doutrina espírita nos oferta é um processo super libertador. Primeiro, para que nós não nos coloquemos num lugar onde, nossa, eu estou super bem, não preciso de ajuda. Ao contrário, nós devemos nos ajudar, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do outro, porque é o outro que, em participando da minha vida, vai avalizar. É o outro que diz o quanto eu melhorei ou não melhorei. E de preferência os proximais. Porque um amigo dizer, nossa, Rô, como você é uma pessoa paciente, é uma coisa, porque não está ali 24 horas. Mas um filho ou uma pessoa muito próxima dizer, nossa, você tem se mostrado mais paciente, é um bom feedback. Então isso é um júbilo, isso é uma alegria que a gente tem que ter. Quando tem um feedback de alguém que convive e diz, nossa, você realmente mudou, você realmente está progredindo, porque nós viemos para isso, para nos edificarmos, porque mudar o outro, esqueçam esse sofrimento, o outro vai seguir do jeitinho dele. A única pessoa que nós podemos mudar nessa vida e em todas as demais sou eu. Esquece. Não vai mudar. O que influencia é o exemplo. Às vezes ver alguém tendo uma atitude de equilíbrio nos toca, mais do que a gente ficar discutindo a relação, discutindo a pasta de dente, discutindo a toalha molhada, discutindo a fechada no trânsito. Respira, nós temos tantos recursos dentro do Espiritismo, a gente tem mudança de pensamento, nós temos prece, evangelho no lar, grupo de estudo, tem muitas ferramentas, leituras, livros maravilhosos que contribuem para esse aumento e melhora da nossa tolerância. Então que fique a reflexão para nós, que nos imbuímos assim, de mais coragem, de mais vontade, para que quando a gente estiver perto, ou quase saindo dessa existência, ou deixando ela para trás de todo, nós possamos olhar para trás e pensar assim, puxa, consegui me tornar um pouco mais tolerante, mais paciente, mais amoroso, consegui mudar aquela relação, a relação minha em relação ao outro, não a relação do outro em relação a mim. Então isso já valeu a pena. Agradeço o convite da casa, sempre tão querida para nós, a atenção de todos, desejando votos de muita paz. Muito obrigada.